Beleza, continuando aqui, vamos ver como é que está. Ok, então a gente andou, colocou mais um outro componente aqui no 3. 1, 2, 3, 4. Então já tem 4 componentes, né? Então isso vai descendo, tá, pessoal? A gente pode andar a linha, coluna, subir, descer, andar a linha, coluna, tanto faz. Então vamos lá, vamos colocar um botãozinho. A gente está sem botãozinho, né? Não tem botão ainda. A gente vai precisar de um botão de Start e Stop para a gente conseguir interagir com as threads. Vou colocar o botãozinho aqui. Então lá, aqui em cima, ó, private é o JButton, aqui, JButton, igual ao new JButton. Você pega, se aí você passar um texto dentro dele, vai ser a descrição do botãozinho, tá? Então eu vou colocar aqui o primeiro texto, start. Vou copiar aqui um stop, então vai ser o botãozinho daí, o 2, tá bom? E ok, vamos pegar aqui o botão, a gente tem que dar um tamanho também pro botãozinho, tá? O botãozinho tem que ter um tamanho também. Então lá, pegar JButton 1.7, preferred size. Eu quando trabalhava para a última empresa, ficava o dia inteiro fazendo isso daqui. Programando dessa forma, criando telas. A gente criava cada tela monstra que vocês não têm noção. Nossa, cada tela monstra... Sabe aquele sistema da Receita Federal? Igualzinho. Era um sistema super cheio de tela, cheio de campo. Quebrava a cabeça o dia inteiro. Então lá, JPanel. Pegar o painel, vamos add esse botão. Cuida para não trocar os botões. Uma coisa muito comum que até eu me atrapalho é você trocar os botões, adicionar em posição errada, esquecer de avançar a posição, trocar botões nas posições. Nossa, aí vira uma zona na tela. Então tem que ter muita atenção mesmo, tá? JButton a gente tem que passar o quê? O Grid Bag Layout, que é o gerenciador. Só que antes de passar, a gente tem que pegar o Grid Bag Constraint e andar mais uma posição na nossa coluna. Mais. Quem está fazendo um curso de Java já entende sobre o mais. Quem está dentro do meu curso, já passou por toda a parte básica de Java, sabe que ele incrementa mais um quando a gente faz mais. Então vamos executar. E olha lá o botãozinho. Ó. Tá aqui o Start. Vamos colocar um outro botão agora. Vamos lá, JButton 2 agora. Vamos set preferred size. A nova dimensão. Também vou colocar o tamanho aqui 92 de largura por 25 de altura. Vamos agora, a gente tem que manter a mesma posição da coluna, então a gente tem que andar a linha apenas, tá? Vou mostrar aqui para vocês, eu vou fazer errado para depois mostrar para vocês, para a gente corrigir para vocês entenderem. Ó. Vamos continuar na mesma lógica, ó. Andar uma posição na coluna, e vamos ver o que vai acontecer. Ó. JPanel.add o componente, JButton 2, e aqui está o Grid Bag Constraint. Vou dar um stop aqui. O que está de errado? Ah, esqueci de passar o componente aqui. Tá? Opa, estou me atrapalhando todo aqui. Isso, acertei. Está faltando umas chaves aqui no final. Olha lá, olha o que aconteceu. Eu andei uma coluna. Chegou aqui, ó. Eu coloquei o primeiro botão, o Start. Aí eu andei mais uma coluna e ele ficou embaixo do outro. Eu não quero isso, eu quero ficar na mesma linha. Então, para ficar na mesma linha, eu tenho que manter a posição da coluna, beleza? Eu não mexo mais nela. Mas o botão Stop, ele vai ficar do lado do Start. O Stop vai ter que ficar aqui do lado. Tá? Então eu tenho que andar a linha.
Tá? Então, quando chegou aqui, aqui tem mais uma posição que eu estou, 5. Então, eu vou ter que andar mais um para colocar o stop. Aqui ele vai o stop, ó. O stop. Então, eu tenho que andar o X. Tem que andar o X. Então, a gente tem que andar o X. Não na coluna, tem que andar o X. Tá vendo? Se a gente executar agora, olha lá. Tá? Pode ver que ele ficou aqui do lado. Só que a gente tem que acertar as coisas agora. Tá bom? Por exemplo, o botão ficou aqui pro lado. Aí você, ai meu Deus, arregaçou, meu Deus, estragou tudo. Tá, por isso que você tem que entender todo esse funcionamento aqui. Agora a gente tem o quê? Para cima a gente tem só, na horizontal, levando em consideração a horizontal, a gente tem um componente. A distância de um componente só na horizontal, tá vendo? É 1. Aqui a gente tem empilhados, mas a gente tem que levar em consideração na horizontal e não na vertical, empilhado, né? Na horizontal. Então, a gente veio aqui colocando um embaixo do outro, beleza? Então, o gerenciador de posições entende, tá? Entende que o start também tem que ocupar o espaço de 1. Por isso que o 2, o stop, está para cá. A gente tem que fazer esses campos aqui de cima ocuparem o espaço de 2, que os 2 são aqui o de baixo. Tá? Então, em HTML é chamado de conspan. Tá? Então, você tem que dizer para esses componentes aqui que eles têm que ocupar o espaço de 2 que está embaixo. Daí eles vão alinhar. Tá? Então, como que a gente vai fazer? A gente inicia daí a propriedade, tem que iniciar aqui a propriedade do grid bag constante, que é o ponto grid, a parte da largura eu vou iniciar com 2. Vamos executar aqui para ver. Ó. Tá? Só que daí eu vou adicionar o quê? Olha só o que vai acontecer. Vamos pegar essa lógica aqui. Ó. Adicionou descrição hora. Adicionou aqui o mostrador de tempo. Foi para o outro. O segundo descrição. Aí o segundo mostra tempo. Beleza. Ele está aqui pegando o espaço de 2. Antes de adicionar os botões, tá? Então, cadê o primeiro botão? JButton aqui. Antes de adicionar os primeiros botões, eu tenho que dizer que o meu grid bag constraint, .grid, o tamanho que eles vão ocupar, volta a ser 1. Olha lá, daí fica alinhado. Entendeu? Então, até aqui eu mostro tempo 2, é esse campo aqui. Aí eu trouxe o posicionamento de largura, o espaço que ele vai ocupar, voltou a ser 1. Tá? Então eu estou voltando esse espaço para 1, adicionando 2 componentes. Só que para cima, eu já tinha dito que os outros componentes iriam ocupar o espaço de 2. Tá? Então você tem que fazer todo esse alinhamento. Entenderam? Tá? Vamos tentar explicar de novo aqui. Dá para eu colocar uma separação para ficar mais fácil aqui para a gente. Beleza? Vamos lá. Ó. Iniciei em 2. Então, na posição 0, tanto x como y. Só que daí, eu estou dizendo que esses campos, os campos de texto e os campos de entrada, que mostra aqui a descrição, eles vão ocupar o espaço de 2, que é os 2 finais, que é os botões finais. Então, ele vai esticar por cima dos 2. Aí eu vou adicionar os 4 campos iniciais, adicionou. E agora eu tenho que retornar o meu gerenciador para o espaço de 1.
qual que vai ser o espaço de 1? Então ele vai entender que eu vou pegar o espaço de 1 e colocar 2 botões dentro dele. Então ele vai medir que a parte aqui de cima vai encaixar 2 botões embaixo. Então eu voltei e aí eu estou adicionando os botões, tá bom? Vamos só fazer mais alguns ajustes. Isso você tem que praticar bastante, tá, gente? Um ajuste aqui no nosso gerenciador, grid bag, a ancoragem aqui é o posicionamento. Vamos colocar grid bag constraint, vamos alinhar eles à esquerda. Vamos alinhar eles à esquerda para ficar mais bonitinho. Aí deu uma alinhada. E os insets, tá? Insets. Aí você tem que iniciar um objeto. New insets. Aí você pode, altura do topo, esquerda, baixo, direita. Então vamos lá, vou colocar 5 pixels, depois de cada componente, tá? Cada componente que tiver na telinha que eu adicionei, ele vai ter uma distância entre cima, embaixo, esquerda, direita. Então eu vou colocar aqui uns 10 pixels, a parte de baixo vou colocar uns 5 pixels, esquerda também vou colocar uns 5 pixels. Beleza, vamos parar tudo. Vamos executar. Olha lá, ficou alinhadinho, viu só? Só por eu ter mudado aqui, colocado os espaçamentos, ficou alinhadinho. Eu não sei por que ele está com esse risco aqui no meio, ó. Eu nunca vi esse risco aqui. Apesar que nesse meu notebook aqui eu nunca criei nada em desktop nesse meu notebook aqui, eu não sei por que está com esse risco aqui, ó. Tá bem doido, né? Vai entender. Mas ok, a nossa telinha já está construída. Vamos ver mais uma coisa bacana. Ó, como a gente vai mostrar o campo, a gente vai mostrar a data, a gente não precisa deixar esse campo aberto aqui para escrever. Ó. Pode ver que a gente tá escrevendo. Então a gente vai desabilitar esses campos para não precisar escrever nada. Então eu vou pegar aqui o mostra-tempo, que é o JTestField, ó, mostra-tempo. Pegar aqui mostra-tempo, ponto set editable falso. Pegar o mostra-tempo 2. Mostra-tempo 2.set editable como false aqui também. Se eu for executar aqui agora, olha lá, ó. Você não pode editar, ele fica uma bordinha bonitinha, você não pode editar, a gente vai usar só para mostrar, e ele muda de cor também, né? Vamos ver mais o que a gente tem para fazer aqui ainda. Tem bastante coisinhas para fazer ainda, né? Porque a gente não colocou nenhuma funcionalidade ainda, tá? O que a gente pode fazer aqui agora, na próxima aula, agora a gente tem que começar a criar as threads. Agora é as threads. A gente já tem a nossa telinha bonitinha, feita. E agora é colocar as threads e fazer o funcionamento do